Tudo bem? Boa noite. Tudo jóia, boa noite, boa noite. Muito obrigado, hein, Amanda? O Prazer. prazer é meu, obrigada pelo convite. Muito É obrigada. uma live muito especial. E até para comemorar, dia 12, a gente comemorou o Dia da Mulher Policial, né? Parabéns, então. Foi dia Verdade, 12, nessa semana. verdade. Então, uma data muito especial e bacana você ter é, aproveitado aí para estar conosco nessa live de hoje, tá? Então, agradeço aí, sei da correria, do seu dia a dia também, Não, do seu imagina. trabalho. Então, Não devo ficar tão atrás da sua correria também. Então, pessoal, nós vamos falar com a Amanda. Vou falar brevemente sobre o seu currículo aqui, Amanda, tá? Para o pessoal te Ah, conhecer melhor. Então, Amanda de Mello, perita oficial criminal da Polícia Civil da Paraíba, graduada em farmácia e também em direito, isso, mestre em tecnologia farmacêutica pela Universidade Federal da Paraíba, isso. especialista em genética e biologia molecular pela Universidade de Pernambuco, pós-graduando em criminalística aplicada a locais de crime pela Polícia Federal. Que legal, hein? É um curso novo, viu? É um curso novo que nós estamos fazendo na Academia Nacional de Polícia em Na Brasília. ANP. É o Que novo, vai ser legal. a primeira turma. Massa, parabéns. É, Expert em atendimento a locais de crime com morte violenta e reprodução simulada. É isso. isso, né? Isso, eu gosto do Ótimo. sangue. Eu Já gosto dava de para perceber. sangue. Amanda, nosso tema vai ser cadeia de custódia, mas antes da gente entrar propriamente nesse tema aí, Perfeito. vamos falar um pouquinho aí sobre sua trajetória. Você sempre quis fazer parte da Polícia Científica, você é formado em farmacêutica, né? E também como farmacêutica e também em direito, né? E você sempre Isso, pensou em ser perita, participar da polícia? Como é que apareceu aí na sua vida profissional a polícia? sempre. É algo de criança, eu digo que eu nasci. Eu nasci querendo ser polícia. Eu sou da década de 80. Naquela época a gente ainda olhava assim para os policiais e dizia, era o herói, né? Hoje a gente está meio com a ideologia invertida, e isso é uma Triste. problemática terrível, mas a gente espera que uma hora volte as coisas aos eixos e que os policiais sejam vistos, em sua maioria, como heróis mesmo. Então, eu sou dessa época que eu olhava os policiais como heróis. E eu dizia assim, eu quero ser isso. Eu admirava mesmo. Então, desde criança, eu me vejo como menina. Minhas brincadeiras preferidas, elas, acho que envolviam isso, de polícia e bandido. Eu não tinha muito essas aptidões femininas de boneca, não. Quando eu brincava com boneca, era simulando crimes. Viu, Eduardo? É, Era assim. Eu que digo assim, bacana. minhas bonecas, elas eram todas assim, uma era sem perna, outra era sem braço, outra era sem cabeça. E assim, a minha mãe sempre brigava comigo e dizia que eu era muito desorganizada, né? Porque eu fazia isso, eu destruía as bonecas. Mas na verdade não era. Eu simulava crimes com as bonecas. Eu achava o máximo. Eu desmembrava para investigar, para dizer quem fez isso, quem fez. Minhas bonecas, uma era investigadora, a outra era vítima, e assim ia. Uma pessoa não a mente psicopata, porque meu prazer não estava em desmembrar as bonecas, mas em investigar o que tinha Sim, acontecido. Olha que criança louca. Então eu tinha isso. Então, que assim, eu bacana. não sei de onde começou, eu já me vi assim nessa. As pessoas perguntavam para mim, por isso que hoje eu uso como frase, se for entrar no meu perfil aqui no Instagram, tem lá, nem toda menina sonha ser bailarina. Por quê? Porque era o que eu ouvia muito quando era criança, que perguntavam para mim, você vai ser o quê? Eu falei, polícia. Polícia. E dizia, menina, você não quer ser bailarina? Você não quer ser médica? Você não quer... E eu dizia, não, não. E quando eu fui crescendo, eu fui vendo que nem toda menina realmente quer ser bailarina. Existe um leque de possibilidades e oportunidades, basta que as pessoas pensem fora da caixa. Eu Exatamente. recebi há 2 dias uma mensagem aqui de um seguidor que falava assim: Amanda, por que você foi para esse lado macabro? Por que Eu não vi. atuar como advogada? Por que não atuar como jornalista? Eu também tenho um curso de jornalismo, mas eu não concluí, aí por isso que eu nem coloco, mas eu também estudei jornalismo. Por que não? Isso não seria o ideal? Aí a gente, olha como a gente vive dentro Uhum. de parâmetros, né? Por o meu trabalho, principalmente eu que atuo em cenas de homicídio, de crimes de trânsito, de cenas violentas, as pessoas veem aquilo com uma certa aversão. Coisa que eu nunca vi. Eu sempre vi como ciência. Aquilo Uhum. sempre foi fantástico para mim, usar a ciência para dizer o que aconteceu ali. E Uhum. dentro da polícia, quando eu descobri o cargo de perita, eu descobri através de um filme, quando eu tinha 12 anos. Eu sabia que eu queria ser polícia, mas eu não sabia que cargo
ter. E aí Uhum. era comum a gente conhecer o que um delegado fazia, o que um agente de investigação fazia, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre perito. E quando eu vi isso num filme com 12 anos, eu disse, é isso que eu quero. Dentro da polícia, eu quero ser perito, porque no filme eu vi assim que era o perito que dizia assim o que aconteceu, como aconteceu, quem foi o culpado, e disse, é isso que eu quero fazer. Eu quero que todo mundo chegue para mim e diga aí, quem foi? Quem foi? Sabe? E eu fazer isso. Então, claro, hoje eu vejo que não que existe um mundo real por trás de toda essa fantasia. Nem sempre a gente consegue dizer quem fez, porque a gente tem um problema muito grande com a violação da cena. Então a gente perde muitos vestígios preciosíssimos que nos filmes sempre estão presentes. Então você Sempre tá a consegue cena a perfeita, né? ilustração, é um mundo perfeito. Na prática do dia a dia, a gente não tem tudo isso, né? Então fica um pouco mais complicado. Mas essa teoria maravilhosa da gente conseguir dizer quem foi, que às vezes a gente consegue, sim, eu sempre achei fantástico. Então eu já nasci com a vocação de ser polícia, descobri o trabalho de perito com 11 a 12 anos e não tinha dúvidas. Fiz a faculdade de farmácia porque nas minhas leituras eu vi que era uma graduação que me tornaria apta a concorrer ao cargo. Então tudo meu foi muito pensado. Eu sou uma Uhum. pessoa que sempre planejou tudo, sabe? Você já entrou Então, na faculdade já pensando, já então, em se pensando. formar, pensando na perícia. Você sabe, Eduardo, assim, eu sempre gostei da área de humanas. Eu não gostava da área de saúde. E eu fui fazer a área de saúde pensando nisso, sabe? Porque eu via que o curso de farmácia, ele sempre estava presente nos editais para perito, coisa que eu não via com tanta frequência em outros. E aí eu fui fazer o curso de farmácia. Não morri de amores, a duras penas terminei. Ainda tive a loucura de fazer um mestrado depois, né? Mas por que eu fiz isso? Porque dentro do curso de farmácia, eu descobri a disciplina de genética. E pensando fora da caixa, lendo além do que a sala de aula me dava, eu descobri que a genética podia ser aplicada para solucionar crimes. Era o início, naquela época em que eu fazia faculdade de farmácia, ano 2000, início dos anos 2000, da genética forense. A genética forense é muito nova. O primeiro crime elucidado com DNA foi em 1989. Então, a genética forense é muito nova. Então, ali estava ainda nascendo a genética forense. Então, eu descobri aquilo e me apaixonei. E aí, eu fui fazer mestrado com foco na genética. Ainda não existia genética forense aqui. E a gente ainda não tem. Mas, pelo menos, era algo que iria me aproximar. Então, eu fiz a minha graduação, meu mestrado, de maneiras muito pensadas. Mas a minha paixão mesmo era o direito. E aí, depois de nomeada, é que eu fui fazer o curso de Direito. E hoje eu também sou bacharel em Direito, fui aprovada no exame da Ordem em 2017, mas não posso atuar por ser policial, né? Então é incompatível. Isso aí é um resumozinho, sabe? Direito eu fiz após concursada. Farmácia eu fiz para o Já como concurso. perita. E farmácia, você sabe assim, foi o meu primeiro e único concurso que eu fiz. E eu tive a bênção de além de passar no primeiro concurso, de ser no meu estado. Eu sou paraibana, eu nasci em João Eu ia Pessoa, perguntar meu isso. concurso foi aqui, eu passei aqui. E daqui nunca saí, cá estou. E não, nunca tive. Antes que sempre perguntam, e você não quer ser delegada? Você não quer. Não, me deixa quieta, eu amo o que eu faço, esse é o meu trabalho ideal. Que legal. Eu falo, viu? Não, mas é ótimo, assim que é bom. E Amanda, você sabe que você tocou 2 pontos aí que eu queria destacar. Primeiro, você falou que nem todas as mulheres nasceram para ser bailarina. Uhum. Eu tenho diversas alunas que almejam a carreira policial, mas são inúmeras alunas. Se for analisar, eu tive o ano que saiu o concurso para PF de delegado, foi em 2018, e aí eu também faço coach, né, específico aí para a carreira de delegado de polícia. E aí, delegado federal, eu gosto de poucas pessoas, até para a gente ter a oportunidade de realmente fazer algo personalizado. E aí saiu o concurso, aquela procura imensa. E a maioria dos alunos do coaching era do sexo feminino, eram mulheres. Que legal. Maioria delegada, você acredita? Então a gente vê, tem muitas mulheres mesmo. Eu trabalho com muitas mulheres também. Eu lembro que trabalhei no setor de inteligência por 2 anos, questão de 2017, 2018. 2 analistas, eu tinha 5 analistas, 2, então eram mulheres, 2 agentes que ficavam me ajudando na análise, fazendo a escuta e fazendo análise, excepcionais, muito boas profissionais,
Na época, a chefe da delegacia era uma delegada. Hoje eu estou em São Paulo, trabalhando numa delegacia de repressão a crimes financeiros. A chefia é exercida por uma delegada também. Então, muito legal ali. Assim, tem muitas mulheres na polícia, né? E você sabe que me perguntam muito isso, Eduardo. Ah, na perícia aí, tem mulheres também que atuam? Eu fiz, tem um bocado de mulher que atua na perícia, né? As pessoas acham que é uma realidade distante. Não é. Claro, o nosso maior efetivo ainda é masculino, mas não significa dizer que a quantidade de mulheres é ínfima. Não é. A gente tem um grande efetivo de mulheres. O que eu vejo, assim, pelo menos aqui, é que é mais difícil ter mulheres no plantão. Sabe? Trabalhando como eu atuo, indo ao local de crime. Por quê? Já tem filhos, então não quer dormir fora de casa. Mais Então, complicado. nesse sentido, a questão do gênero, ela pesa um pouco ainda. As mulheres evitam as atividades de plantão, né? E as atividades de plantão geralmente estão ligadas a atendimento a locais de crime. Então, elas atuam mais em laboratório. Talvez por isso que o pessoal as desconheçam, porque elas não estão na rua, elas não estão dando entrevista à imprensa. Então, se acha erroneamente que não se tem mulheres lá. Mas a gente tem muita mulher na polícia. É verdade. E outro ponto que você falou, que no filme a gente sempre tem aquela cena de crime ideal, né? Ninguém mexeu, ninguém tocou em nada. E na prática não é muito bem assim, né? Eu lembro que uma vez eu fui acionado, estava no plantão, sobre aviso, né? E fui acionado porque tinham praticado um furto mediante explosivo de uma agência bancária no interior do estado. É ruim. Aí eles foram, então vamos acionar a perícia e tal. Só que eles nos acionaram 3 horas depois do evento. A polícia militar já tinha ido ao local, já tinha... Então, assim, prejudicou demais, né? Os nossos peritos, os papiloscopistas, eles vão ao local mesmo assim, mas eles retornam e falam, estava muito prejudicado o local. Muito difícil, complicado realmente. Às vezes até encontra sangue, né? Assim. Infelizmente a gente tem uma cultura que eu chamo de espetacularização da cena de crime. Que ela é bem arraigada no brasileiro. O brasileiro vê um crime, sabe, tem a notícia de um crime, ele não quer distância, ele quer ir lá. Ele quer filmar, ele quer fotografar, né? Se tiver projétil no chão, ele quer pegar. Se tiver, meu Deus, um resquício de explosivo, ele quer levar para casa e mostrar. Então, nossa, isso é terrível. Várias vezes eu cheguei em local de crime, tipo assim, brigas de facção. Aqui a gente tem muito. Só para vocês entenderem. João Pessoa não é uma cidade violenta, mas é assim, violenta em termos assim de você não andar tranquilo na rua, das casas serem arrombadas. Isso aí não é, você anda tranquilo na rua de noite, na medida do possível. Mas João Pessoa é uma cidade que tem um alto índice de homicídio. Mas por quê? Brigas de facção. Então é uma violência que ela está localizada. Né? Então a gente tem muito briga de facção aqui. E geralmente quando uma facção duela com a outra, é assim, é para 50 tiros no local. 60. Então é comum que a gente encontre, eles acabam usando muito a pistola, então é comum que a gente encontre no local o quê? Estojos, né? Cápsulas de revestimento de projétil. E às vezes a gente chega no local, não tem uma. E a gente sabe que ali teve um duelo de facção. Aquilo ali era para estar chovendo estojos pelo chão. E você não vê nada. Porque a população chega antes e leva para casa. Aí você faz assim, mas aí não é o bandido que de repente sabe que aquilo pode identificar a arma dele? Que é nada, ele não tem nada, o bandido tá nem para pensar nisso, ele quer fazer, ele não tem medo. Esse, pelo menos, eles têm medo de polícia, isso não vai impedir de fazer, eles vão fazer e depois vão embora, comemorar que deu certo. A verdade é essa, nua e crua. A população é que vai lá e quer levar para casa, acha bonito, leva para casa. E a gente fica sem elemento. A gente podia, nesse caso, por exemplo, identificar a arma de fogo para vincular a pessoa e chegar à autoria. E a gente acaba que não tem como. Mesma coisa, Eduardo, para você ter um exemplo, impressão digital. É lindo no filme, você vê lá todo mundo coletando impressão digital. A realidade é um pouco cruel. Porque, primeiro, a gente não vê aquelas impressões digitais maravilhosamente formadas, como você vê nos filmes. Porque quem vai estar cometendo um crime está na pressa, está rápido. Então, geralmente, é uma impressão borrada, é um fragmento de impressão. E aquilo pode não ser capaz de identificar alguém, porque é muito ruim. A qualidade é ruim, não tem a quantidade de pontos característicos que a gente precisa para confirmar ser de alguém. Então, não é aquela coisa muito de filme. A gente tenta. E outra coisa é a contaminação da cena. São pessoas que já foram lá,
que já tocaram, que se apoiaram. Uma vez chegou para mim, tinha um carro envolvido num latrocínio, na verdade, e apreenderam um carro onde os criminosos empreenderam fuga e depois abandonaram. E eu fui lá para levantar impressões papiloscópicas desse automóvel. E quando eu cheguei no local, eu disse assim, ué, qual é o veículo? É aquele. Eu fiz qual? Aquele. Eu não queria acreditar que era um veículo que estava estacionado fora da unidade de polícia, estava na rua, não tinha um item de isolamento e tinha 3 pessoas encostadas conversando. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E você pergunta, tá, aí você pode até encontrar a situação. Ah, esse carro, como é que vocês tiraram do local? Ah, um agente veio dirigindo o carro. Já era, sabe? Então, assim, é muito complicado porque a gente não tem isso da preservação, do trabalho, sabe? Até porque eu não falo só dos policiais. A população não ajuda. A população não ajuda. E ainda mais nessa época, Eduardo, de isolamento social, né? A gente chega em local de crime, é uma festa ainda. As pessoas não evitam ir para lá. Elas se amontoam, elas se aglomeram de toda forma. Então, assim, se nem essa situação de um risco de um vírus fatal contaminado vai impedi-las de ir à cena de crime, o que mais vai impedir? Né? Então, assim, é um problema, é cultural. É cultural. Isso está no brasileiro, em parte do brasileiro. Então, a gente luta um pouco, sabe? Para conseguir reverter esse jogo. Mas você já chegou em algum local de crime? Você está há 3 anos trabalhando com local de crime, é isso? Em local de crime, eu tô há 5 anos na perícia e a local de crime quase 4 anos. Quase 4. E teve algum local de crime que você chegou já e estava perfeito, realmente isolado, como tem que ser? Acontece também ou não? É muito difícil. Você sabe o que é que... Porque, às vezes, assim, é um familiar que chega antes e se abraça com a vítima, né? É uma situação dessa. O que eu falo muito, assim, é que os lugares que estão, pelo menos a gente pode achar que estão mais preservados, são aqueles que envolvem cadáver em decomposição. Porque o cadáver em decomposição faz o pessoal recuar. O odor é tão forte que ninguém quer ir lá, sabe? Então, quando a gente depara com um cadáver em decomposição, a gente ainda pode levar a pensar que se trata de um local que realmente está preservado, né? Mas, fora isso, a maioria dos crimes acontecem muito em meios de rua e aí você não tem como evitar. É muito difícil. É muito... Até dentro de mata. Você chega lá, tem gente dentro da mata, sabe? Então, infelizmente, essa resposta eu não posso te dizer, sim, já cheguei num local assim. Não, nesse tempo todo eu nunca peguei um local assim, sabe? Então, aproveitando esse assunto que a gente está falando, vamos entrar no tema aí, cadeia de custódia, que é justamente isso, né? Que tem muito a ver com isso, exatamente. Exatamente. Então, fala aí, como é que você enxerga, explica ao pessoal o que seria, então, a cadeia de custódia, a importância da cadeia de custódia para o processo em si. Pois é, eu tô falando isso de toda essa problemática com relação a isolamento e preservação, e isso, gente, tem um impacto muito grande no processo penal, inclusive. Um local que não é preservado, que não é isolado, você não pode garantir de forma precisa a idoneidade de um vestígio que ali está. Você ter procedimentos que garantem que aquele vestígio é idôneo, que aquele vestígio realmente estava naquele local, que aquele vestígio foi tirado, foi deixado ali pelo criminoso, naquela posição, daquele jeito, e que a sua retirada dali por um profissional da segurança pública, até o seu estudo em laboratório, até ser entregue ao juiz do caso, à autoridade policial, se ainda estiver na fase de inquérito, tudo isso é para garantir a certeza que aquela prova é idônea, que aquela prova não foi plantada, que aquela prova não foi manipulada. Isso a gente chama de cadeia de custódia. Cadeia de custódia é o conjunto de procedimentos e ações de forma documentada que garantem toda a história cronológica de um vestígio. Vestígio é tudo aquilo que pode estar relacionado ou não à prática criminosa. A gente descobre se realmente tem relação quando a gente começa a estudar, a fazer os exames respectivos. Por exemplo, eu encontro sangue no local de crime. Uma vez que eu pego aquele sangue, é um vestígio, pode ter relação com o fato criminoso.
Aí eu levo para processar, fazer o exame e eu vejo que aquele sangue é da vítima ou é de um suspeito. Tem relação com o fato criminoso. Veja, mas a partir do momento que eu chego no local, que eu vejo aquela amostra de sangue, que eu coleto, que eu levo para um laboratório, eu tenho que dar a certeza que eu fui a única pessoa que peguei, que quando eu repassei para fazer exame, o perito lá foi o único também que pegou isso, para garantir a certeza de que aquela prova não foi manipulada. Para vocês entenderem que pode estar um pouco confuso, eu vou dar um exemplo prático. Caso O.J. Simpson, 1994, na cidade de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. O O.J., que era o grande astro do futebol americano, estava sendo acusado de ter cometido um duplo homicídio. Uma dessas vítimas era a sua ex-mulher, a Nicole Brown. O O.J. era o principal suspeito e existiam provas fortíssimas contra ele. Uma dessas próprias provas, o sangue do O.J. na cena do crime. Fora isso, o sangue da Nicole no carro do O.J. O sangue na Nicole numa bota que estava no quarto do O.J. Se colocava ali, através da prova de DNA, o O.J. na cena do crime, em contato com a vítima e depois se deslocando para sua casa, levando o sangue da vítima com ele. Provas fortíssimas, não é? Mas veja, ao momento que esse sangue foi coletado, que as botas dele foram coletadas, nada foi documentado. A cadeia de custódia não foi realizada. Até porque nessa época não se falava nisso muito. Não era exigência. Né? Esse foi um célebre caso, né? Exatamente. E esse caso foi que levantou o alerta para que as polícias no mundo todo tivessem procedimentos para garantir a idoneidade da prova. O que é que aconteceu? Os advogados do O.J. levantaram dúvidas acerca dessas provas de DNA. Ué, se eu não sei quem coletou, de que forma coletou, para onde levou, como é que eu sei que realmente ela foi tirada do local? Cadê o nome do policial que coletou? Ainda tinha um policial que coletou. Fez, você levou diretamente para o instituto para o exame de DNA? Não, eu fui para casa, dormi, no outro dia levei. E esse material ficou onde? Na mala do meu carro. O que é que garante que ninguém abriu a mala do seu carro e trocou as amostras? É uma hora que um perito vai dizer assim, por mais que seja uma possibilidade remota, existe. Então, a cadeia de custódia te faz documentar tudo. Eu coletei um projétil de arma de fogo numa cena. Eu que coletei, não foi ninguém que me deu, porque isso acontece muito, Eduardo. Às vezes a gente chega num local e até um PM chega e diz, doutora, coletei esse projeto para a senhora, antes que se perdesse, que alguém chutasse. Eu não posso pegar esse projétil. Por quê? Eu não quero falar assim de colegas, mas é a realidade. O que me garante que aquele projétil realmente veio da cena do crime? Entendeu? Eu tenho que ver. O perito que tem essa fé pública, né? Até porque ele é imparcial, ele não tem lados. Então, eu vejo, eu fotografo no local onde está, eu pego aquele projétil, eu ensaco ele no envelope de vestígios, que é rastreável, que tem número de rastreamento, código de barra, lacro. E ele não pode mais ser aberto, a não ser que seja rasgado. Então, ali eu já disse, eu tirei daqui, fui eu que tirei, envelopei. Vou mandar para o laboratório de balística, eu levo para o laboratório de balística. Lá, para ser processado, que a gente pode chegar à arma do crime por meio da análise do projétil, o perito na balística que vai violar aquilo lá. Só que ele tem que pegar obrigatoriamente aquele saco que ele violou e colocar dentro do novo, com o projétil. Isso é cadeia de custódia. É garantir, ó, fui eu que peguei, fulano pegou depois e depois foi para Cicrano. Ninguém mais tocou. Então, a gente, a partir do caso O.J. Simpson, o FBI, ele lançou protocolos a serem seguidos para cumprimento da cadeia de custódia. Porque qual o problema disso? Assim como o O.J., você pode ter situações de pessoas que realmente cometeram crime e que são inocentadas porque se levantou dúvida acerca da prova, né? Então, hoje a gente tem uma legislação que exige o cumprimento da cadeia de custódia. Até dezembro de 2019, nós tínhamos uma portaria da SENASP, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que trazia os ditames de cumprimento da cadeia de custódia.
A partir de dezembro de 2019, com o pacote anticrime, esses ditames passaram a fazer parte também do Código de Processo Penal, dentro do artigo 158. E lá se tem todo o cumprimento a ser seguido da cadeia de custódia. Inclusive, como os institutos devem guardar suas provas, armazenar, quais são os passos da cadeia de custódia. E se isso não é seguido, a gente pode estar diante de uma nulidade processual, porque você levantar dúvidas acerca de uma prova é muito temerário. Não é só um culpado que vai deixar de ser preso, mas um inocente pode ser preso erroneamente. Então, a gente, na perícia, a gente preconiza muito, apesar de a gente não ter as condições necessárias para a implantação de forma completa da cadeia de custódia, a gente tenta ao máximo honrá-la, né? Infelizmente, a gente não tem aquelas estruturas dos filmes norte-americanos, mas a gente tenta. Então, a gente teve um grande avanço, que é o Código de Processo Penal trazendo, inclusive elencando como fraude processual, também nessa novidade, aquela pessoa que mexe na cena de crime, que tira algo dela, e não precisa ser de forma dolosa, pode ser curiosa. Fui lá e tirei alguma coisa que quero levar para casa, não é nem para incriminar alguém. Então, se trouxe novidade, sabe, com o pacote anticrime, que trouxe a cadeia de custódia para dentro do Código de Processo Penal. É isso, em resumo. Exatamente. Não, agora o Código de Processo Penal ele traz um regramento, né, um verdadeiro padrão que antigamente a gente tinha no CPP dizendo sobre cadeia de custódia, mas algo muito singelo, aí surge a portaria do Senasp, até uma reivindicação dos órgãos periciais, né, foi realmente que a cadeia de custódia viesse para que houvesse uma padronização, né, para que todos trabalhassem dessa forma. E agora está no CPP. Como você bem lembrou, até crime de fraude processual, o sujeito pode seguir, se entrar. Eu até coloquei no meu livro, tem um livro de lei de abuso de autoridade. Que legal. E aqui tem até separei para a gente falar, na página 237, quem tem no livro, aí tem uma tabela, que não sei se dá para ver, e aqui nessa tabela eu faço um comparativo, inclusive, com o crime de abuso de autoridade que foi introduzido pela lei nova, 2 dispositivos, o artigo 23 e o artigo 24, que fala que é você inovar artificiosamente no curso de uma diligência de investigação de processo, o estado de lugar, de coisa, de pessoa, com o fim, aí tem que ter um elemento subjetivo específico, de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Então, a gente pode lembrar da fraude processual do Código Penal, pode, desde que haja também elemento subjetivo específico, né, de induzir a erro o juiz, o perito, pode ser, a depender da hipótese, crime de abuso de autoridade, e tem um outro que é interessante também, relacionado ao local de crime, que é o artigo 24 da Lei de Abuso, que fala constranger, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de uma instituição hospitalar, pública ou privada, a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime prejudicando sua apuração. Então, olha só que interessante, né? O sujeito, então, ele vai obrigar, vai constranger, mediante violência ou grave ameaça, funcionário do hospital para dizer, olha, não chegou morto aqui, né? Justamente para modificar todo ali o momento do crime, local do crime. Então, a gente pode lembrar da fraude processual, 2 delitos na lei de abuso de autoridade também. E o que eu acho legal também que você comentou sobre essa cadeia de custódia de prova, a gente, para exemplificar para os nossos pessoal que está nos assistindo aqui, a gente pode pensar não só em local de crime também, né? Por exemplo, a gente vai cumprir um mandato de busca e apreensão. Então, a gente tem todo um regramento também com material que a gente está arrecadando no local e depois que vai ser apreendido. Então, vamos imaginar que eu fui até a casa de um investigado, cumpri um mandado de busca e apreensão, e lá eu estou apreendendo o HD externo dele, que foi encontrado no escritório ou que foi encontrado no quarto. A gente vai anotar isso daí no nosso auto de arrecadação. E aí, depois, todos, o computador, o HD, o que eventualmente for arrecadado, vai receber uma etiqueta com um número, depois é acondicionado num saco que é lacrado. Esse lacre consta no nosso termo. Depois, quando vai para a perícia, vai um ofício encaminhando para a perícia aquele HD com aquele lacre, com aquela etiqueta. E aí lá o perito vai fazer, então, um auto de deslacração. Ele vai registrar isso daí no sistema, que foi deslacrado naquela data, naquele horário.
que ele analisou o HD depois faz um novo lacre, encaminha junto com o laudo. Então, isso é a cadeia de custódia, né? Justamente para demonstrar que não houve uma manipulação naquela prova, para dar a lisura no ato, né? Exato. Essa exemplificação sua foi maravilhosa, porque aqui, pelo menos, que a gente enxerga, não com a Polícia Federal, mas na própria vivência na Polícia Civil, é que quando se vem com elementos derivados de uma busca e apreensão, eles não vêm nem lacrados. E isso preocupa muito a gente. Eu já peguei situações que o agente me traz uma arma de fogo assim, na mão dele. Ó, vim trazer aqui para exame. De onde veio isso? Não, a gente aprendeu na casa de fulano de tal. Tá aí no ofício, tá aí no ofício. Sabe? E assim, pasme, ainda diz assim, eu queria também ver um exame de impressões digitais aqui nessa arma. Aí eu faço as suas impressões da arma, porque, né? Então, assim, a gente vai fazer o exame. Mas a gente vai deixar claro que quem está dizendo a origem daquela arma é o ofício de requisição. O perito não vai fazer um laudo e vai dizer a arma foi encontrada no local tal. Não. A arma, segundo o ofício, o requisitante do exame foi encontrada no local tal. Justamente porque não foi ele que fez, ele não vai se comprometer com aquilo. Ele apenas está fazendo o que foi dito para ele fazer. Então, essa forma que você falou é perfeita. É assim que tem que funcionar busca e apreensão. Tudo ser lacrado, tudo ser armazenado, chegar no Instituto de Criminalística, aquilo vai ser retirado dali, vai ser feito um laudo demonstrando aquilo, o lacre vai junto com a nova embalagem. É perfeito, é isso mesmo que é a cadeia de custódia. Então, e Amanda, a gente se preocupa demais nisso, principalmente, a Polícia Federal já há um tempo trabalha assim, né? Nas grandes operações. Então, imagina aí, você está coordenando uma operação, hoje mesmo eu estava terminando um relatório, onde foram 28 presos, foram 44 mandados de buscas, então veja quantas equipes nós tivemos aí. Então, vamos imaginar 45 equipes fazendo arrecadações e apreensões. Aí todo mundo vem com malote lacrado, com todo o material arrecadado lacrado, com documento dizendo o que foi encontrado, em que local foi encontrado, na presença de testemunhas. Aí o investigado, ele também assina, tendo ciência, ele fica com uma cópia, né, de tudo que foi apreendido, arrecadado da casa dele, até porque muitas coisas, às vezes, que nós arrecadamos, e depois, na análise, a gente verifica que não tem ligação direta com o fato que está sendo investigado, a gente procede à restituição. Aí faz uma auto de restituição, ele assina que está recebendo, isso consta nos autos. Então, imagina, você tendo 44, 45, 50 equipes chegando, naquele dia trazendo, eles não vão jogando uma lote, não. A equipe só é liberada pela equipe que está ali à frente da investigação, depois que ela recebe um documento dizendo que está tudo ok, que realmente confere os lacres, se estão todos certos ou não. Enfim, a cadeia de custódia ela é algo fundamental. Por isso que quando você escolheu esse tema, eu fiquei muito feliz, porque ela muitos não conhecem, né, a importância da cadeia de custódia. Não. E é uma questão que agora certamente virá a ser cobrada no concursos públicos a partir do pacote anticrime, porque, né, passou a ser previsto em lei de forma bastante... o procedimento realmente agora previsto todo o procedimento. Então, é um tema importantíssimo. E aí, eu estou falando do meu lado, né, da Polícia Federal, sei que a gente já trabalha assim há um tempo. E como é que as perícias hoje elas estão se adequando a isso de um modo geral? Você está fazendo aí mestrado, especialização, você tem contato com outras polícias, como é que é a sua realidade também? Eduardo, assim, a Polícia Federal tem uma realidade que ainda é diferente da Polícia Civil. Um dia, se Deus quiser, a gente vai conseguir chegar nesse igualar. Por que eu falo? Porque nos cursos que eu faço, junto à Polícia Federal, a gente sempre tem essa troca de know-how, de experiência, a gente vê como a realidade ainda é diferente, né? E aqui, falando também da cadeia de custódia, os institutos de criminalística estaduais, eles estão com uma dificuldade de fazer valer tudo aquilo que a lei preconiza. Por quê? Porque é caro. Porque precisa de espaço. Os institutos geralmente são pequenos, são prédios antigos, não tem espaço para crescer. E a lei, e é o certo, é como é nos grandes centros, tem que ter locais reservados para guarda de vestígios. E locais com segurança, com controle de entrada. Bem aquela coisa que o pessoal pode ver em filme, né? Quero a prova tal, você tem que deixar seu nome ali, entrar ali, pegar, né? E só pessoas muito restritas têm um acesso. E isso é um dos principais problemas nossos. Muitas vezes, Eduardo, a gente não tem onde colocar. A gente coloca no alojamento onde a gente dorme, sabe?
A gente transporta, às vezes, numa maleta pessoal. E não é o ideal. Mas, assim, após isso, né, ser trazido ao Código de Processo Penal, os institutos estão tentando se adequar. Tem institutos que não tem nem esse saco de vestígios com lacre. Você acredita? Essa é a realidade de pouquíssimos estados brasileiros. Muitos estados não têm um envelope com lacre. Armazena vestígios em sacos quaisquer. Aqui a gente era assim que eu entrei. Depois, nós tivemos toda a verba, compramos esses envelopes e não deixamos mais de usá-los. Mas eu lembro da fase que nós tínhamos de usar até saco de pão para colocar. É uma realidade muito cruel. E hoje eu sei, porque eu tenho uma interação com os colegas dos outros estados, que muitas vezes dizem, nossa, vocês ainda estão usando o saco, a embalagem para vestígios lacrada, me manda foto, eu vou tentar comprar para cá, eu vou tentar fazer. Então a gente vê que ainda é uma realidade muito cruel para a maioria dos estados brasileiros. Aqui na Paraíba, a gente está em construção com o ambiente da guarda dos vestígios, que também está lá na lei, que tem que ter. Então a gente está caminhando para aquilo. Então aqui a gente ainda está numa situação boa. Sabe? Está evoluindo, né? A gente está evoluindo, a Paraíba está evoluindo. Mas outros estados, eles simplesmente não andam. Então, isso é muito preocupante. O que eu falo muito, aí é uma opinião pessoal minha. Eu acho que com a entrada em vigor dessa parte aí da lei, a gente vai viver ainda uma fase de nulidades processuais. Vai. E isso é temerário. Mas nós vamos, porque muitos institutos não vão cumprir o que a lei fala. Porque não tem condição financeira para aquilo, não tem, sabe? Então é muito complicado. Alguns ainda têm treinamento, outros não. Então eu não tenho dúvidas de que a gente vai viver uma fase de nulidades processuais mediante isso, até que tudo consiga se adequar. É como você falou, o que acontece é que muitos não têm esse conhecimento. Cadeia de custódia é algo que não é de conhecimento amplo. Então, muitos advogados, por sinal, né? O advogado se esquece de analisar isso. Às vezes ele não analisa. Se preocupa em não vê essa nulidade. Que não sabe. Você sabe, assim, nos laudos da gente, o perito tem que falar tem um tópico do isolamento e preservação do local. Eduardo, eu tenho mais de 200 laudos de local de crime, mais de 200. Não tem um que eu coloquei que o local estava preservado. Em todos, eu coloquei claramente, porque os vestígios me mostravam que claramente não estava preservado. O local não encontrava-se preservado. Em outros, eu botei, a perita não pode precisar sobre a preservação do local. Nunca eu fui questionada. Nem a defesa, nem a acusação me perguntou, isso aqui, qual o impacto disso não estar preservado? Nunca. Então, por que eu faço questão de falar isso? Às vezes a pessoa diz, você vai falar isso, um bandido pode se beneficiar. A minha intenção não é que o bandido se beneficie. Claro que mas que o inocente possa se fazer valer disso. Porque, infelizmente, a gente ainda tem muitas falhas processuais e a gente vê muitos inocentes que ainda vão parar atrás das grades. Então, em detalhes assim, você pode trazer a justiça para aquela pessoa, entendeu? E assim, é como eu falei, e mesmo que o bandido, entre aspas, se beneficie, a perícia, ela é imparcial. Ela não trabalha para um lado nem para o outro, ela trabalha para mostrar a verdade. Quem irá se beneficiar dessa verdade? Não se sabe. Mas ela está ali para mostrar a verdade. E, infelizmente, muitos inocentes ainda vão para trás das grades. Por mais que a gente trabalhe contra aquilo, acontece, né? Então, essa é a minha principal preocupação, sempre quando eu bato nessa tecla de se falar. Porque eu já peguei casos que eu consegui, inclusive de DNA, que eu via que não era a pessoa que tinha cometido aquilo, e mesmo assim ela ia para trás das grades. Sabe? E aquilo dói em você, aquilo dá uma angústia e você começa a se frustrar um pouco porque você sabe que você não pode fazer tudo. Porque existe um artigo no Código de Processo Penal, que é o artigo 182, que diz que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, né? Ele julga conforme a sua livre motivação, desde que ele justifique aquilo. Seu livre convencimento motivado.
Então, eu já vi situações, quando eu atuava no laboratório de DNA, um exemplo prático, uma situação de um estupro, onde a moça reconhecia uma pessoa como sendo o autor do estupro contra ela. E foi coletado sêmen da cavidade vaginal dessa moça, se mandou para o laboratório de DNA, foi coletada uma amostra que foi cedida por essa pessoa que ela identificou como sendo, ele cedeu de livre e espontânea vontade. E quando a gente comparou, não era. O sêmen dela não era pertencente àquele rapaz. Então, ele não era o autor do fato. Mas o juiz disse que julgaria conforme a prova testemunhal, conforme ela relatou. Não julgou conforme o laudo. Veja, uma prova fortíssima como a de DNA. Acontece que 3 meses depois chega uma nova amostra de um outro estupro no laboratório. E como a gente tem um armazenamento de banco, né, de material genético, o sistema acusou que aquele sêmen aquele detetor do sêmen já passou por ali. E a gente viu que era a mesma pessoa. E comunicamos ao delegado do caso. O delegado do caso confrontou esse segundo acusado sobre aquele primeiro caso e ele confessou, disse que tinha sido ele. Foi quando se apresentou, o próprio delegado fez o contato lá com a defesa do caso, mostrou que existia isso e eles pediram lá o arquivamento da ação penal, né? Mas o rapaz ficou preso em presídio. Imagina o que acontece com uma pessoa em presídio diante de um crime sexual. E assim, a resposta e aí já foi em questão de recurso, a resposta do desembargador foi que se não fosse o acaso de um novo crime, teria se cometido um erro judicial. Veja, o acaso de um novo crime. Não era acaso. A prova era clara, estava ali, né? Mostrando que a autoria não era dele. Mas e a importância também de vocês terem a guarda, né, do anterior, né? Exato. Olha, então, a gente se depara muito com situações dessas, sabe? Que a gente vê inocentes lá. Eu já peguei também um caso de um rapaz que na cena estavam dizendo que era ele, que ele estava no local, ainda é ele, mas pelo modus operandi da cena, não tinha condição de ser ele. Até porque ele teria que estar pelo menos com os pés sujos de sangue, algum respingo, alguma coisa. E não era. E o cara foi levado e foi preso. Então, assim, a perícia não tem lados. Ela tá para mostrar a verdade, doa quem doer, beneficia quem beneficiar. Então, a gente, por ver os altos índices, inclusive de forma prática, a gente se preocupa muito com o número de inocentes que estão atrás das grades. Então, por isso, assim, que eu sempre faço questão de fazer valer todos os mecanismos que a perícia usa, de mostrar a importância da cadeia de custódia, que ela tem que ser levada em consideração, sim, de mostrar o impacto que isso tem dentro do processo penal e de mostrar aos próprios advogados o que é que também se pode fazer, como assim o Ministério Público também, sabe? O que eu acho, assim, é que existe muito pouco conhecimento de pericial por parte de operadores do direito, e isso só tende a maleficiar um inocente, sabe? Que eu acho que essa é a nossa principal preocupação como cidadão, como humano mesmo, sabe? É isso. Então, por isso que eu sempre faço questão de estar aqui falando e batendo nessas teclas. Mas é importantíssimo a cadeia de custódia. Aí você estava falando da estrutura, né? Eu lembro que eu estava dando uma palestra sobre a lei de abuso de autoridade aqui no interior de São Paulo, e para todas as polícias, tá? Polícia Federal, tinha Polícia Civil, policiais militares, Guarda Municipal. E era um bate-papo, foi 1 hora de conversa sobre a lei, acabado de surgir a lei. E aí comentamos sobre essa questão da busca e apreensão, né? Da questão da arrecadação, como era feita. Eu perguntei a um delegado da Polícia Civil daqui de São Paulo como que era feito. Ele falou, cara, aqui a Polícia Civil de São Paulo, que é um estado riquíssimo, a gente vê que a estrutura também não é a mais adequada, infelizmente, né? É questão de vontade política, a gente sabe. Exato. E ele falou, olha, a gente vai, apreende, pega na casa o que a gente acha que é importante, traz tudo, coloca no saco e traz tudo sem anotar nada. E aí na delegacia que a gente vai separando e marcando. Então não tem, ali já quebrou, né? Ali já quebrou, cara. Se um advogado que tem essa visão e saiba explorar isso daí, ele vai anular todas as provas ali que forem
E produzidos em favor do seu pois cliente. é. E por que que a gente tem que bater tanto na tecla desse fiel cumprimento da cadeia de custódia? Justamente porque, imagina, vamos esquecer inocente, vamos falar de culpado. Sendo culpado, realmente, sendo aquela pessoa realmente culpada, aquilo ali tá tão frágil que ele vai Exato. acabar indo para a liberdade e cometendo de novo e fazendo de novo. Tudo que a gente não pode é deixar assim, culpados soltos, inocentes presos. Então, esse exemplo que você deu, vamos dizer que o cara era um maior traficante, matou mais 40, estuprou mais 15, e aí os objetos da apreensão dele vieram fragilizados. Sem cumprimento de cadeia de custódia, ele tem um advogado que entende disso, anulou tudo, anulou o processo, e o cara vai lá para a rua e vai fazer tudo de novo. Então, nisso também, a gente precisa ser firme e tentar valer de toda forma o cumprimento da cadeia de custódia. Infelizmente, a gente está um pouco longe ainda disso acontecer. Mas eu Vamos espero ter que mudar a cultura do que policial até. Como é? Vamos ter que mudar um pouco a cultura. O policial tem que começar a perceber dessa realidade, né? Exatamente, exatamente, sabe? Aí a gente precisa também de materiais para isso, né? A gente precisa de investimento do poder público, porque não adianta investir só em viatura, investir em arma, se você não investe em ciência, em tecnologia, em itens necessários para o cumprimento da cadeia de custódia, como os envelopes lacrados, por exemplo, sabe? Isso é muito complicado. A cadeia de custódia, se você for olhar no artigo 158, ela também fala sobre a embalagem para cada tipo de material. Embalagens individualizadas. Infelizmente, na prática, isso não acontece. Porque a gente não tem esse material de forma suficiente. Então, como é que eu chego numa cena de crime, eu encontro 30 projéteis e vou armazenar um projétil em cada envelope de segurança? Eu vou quebrar meu instituto. Infelizmente, né? Mas no que a gente pode, a gente faz. Agora, é necessário que se tenha investimento, que se tenha um melhor olhar sobre a situação desses tipos de provas, sabe, Eduardo? Um dia a gente chega lá. Eu concordo. Bom, Amanda, Né? queria agradecer muito você, adorei o bate-papo, achei que você... Igual. Nós conseguimos passar muito recado aqui, de um tema importantíssimo. Tenho certeza que muitos não tinham, acho que, essa noção da importância. Se já ouviu falar de cadeia de custódia, não tinha noção da importância dessa temática aí, tanto para o processo penal e para aqueles que vão fazer concurso, certamente tema que será cobrado em todos os tipos de prova, né? Para prova para perícia, para delegado de polícia, enfim, para todos aí. Quero agradecer demais, então, mais uma vez, pela disponibilidade, pela parceria. Se quiser deixar suas considerações finais, fique à vontade. Nossa, eu que agradeço, Eduardo. Muito obrigada pelo convite. Essa interação entre colegas de instituições diferentes, de cargos diferentes, é enriquecedora e a sociedade aqui tem a ganhar. Vocês que estão aí acompanhando puderam se deliciar um pouquinho com esse conteúdo aqui, com essa troca de experiência, com essa troca de know-how. Então, gente, muito obrigada. Valorizem a polícia. Voltem a olhar os policiais como heróis. Essa inversão de valores que a gente presencia hoje não está correta e a gente só tende a viver na obscuridade se assim for. Então, passem a olhar os policiais como heróis, passem a clamar por investimentos na Polícia Civil, na Polícia Federal, na Polícia Científica, tá bom? Esse trabalho a gente faz para vocês. Então, ajudem-nos a fazê-lo. E fiquem longe das cenas de crimes, principalmente. Pela preservação, pelo isolamento. Qualquer coisa, liga para o 190, mas não chega perto. Eduardo, beijão. Muito obrigada. Beijo, obrigado, viu, Amanda? Tchau, Obrigado, tchau, pessoal. gente. Tchau. Tchau, tchau.